Olá, meu irmão, quero saudá-lo com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pega a sua Bíblia aí e abra a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 5. E vamos refletir juntos, eu e você, sobre o tema Jesus, o Filho de Deus, o homem que é Deus. Baseado nesse capítulo 5 de João, vamos pensar nesse tema: Jesus, o Filho de Deus, o homem que é Deus. Esta mensagem, meus irmãos, faz parte de uma série de mensagens que eu venho preparando, desenvolvendo dentro do Evangelho de João. E quando eu iniciei esta série de sermões no Evangelho de João, a primeira coisa que eu destaquei dentro do texto bíblico propriamente dito, logo no capítulo 1, foi que Jesus é Deus, o Deus encarnado. E naquele capítulo, o primeiro, nos versos 1 e 2, Jesus, é apresentado como o Verbo eterno, aquele que existia desde o princípio, não por ter um princípio como criatura, mas por ser eterno. Ele é Deus e estava com Deus. No verso 3, Jesus, é o Verbo criador, aquele por intermédio de quem todas as coisas foram feitas e sem o qual nada do que foi feito se fez. E no verso 14, ele é o Verbo encarnado. E como bem observou alguém, quando ministrou na terra, Jesus não era um fantasma e nem um espírito, e o seu corpo não era uma ilusão. Apesar da ênfase de João sobre a divindade de Cristo, ele também deixa claro que o Filho de Deus veio em carne e osso, e, ainda que sem pecado, se sujeitou às fragilidades da natureza humana. Agora, quando chegamos a este capítulo, o capítulo 5, nós contemplamos novamente esse fato de que Jesus é o Filho de Deus e, portanto, o homem que é Deus, o Deus encarnado. Com a diferença de que agora esse fato aparece em meio a uma controvérsia gerada por conta de um milagre realizado por ele, por Jesus, num dia de sábado. Eu não vou ler o capítulo todo, mas você pode ler aí na sua casa. É grande, né? Faria com que esse vídeo ficasse pouco extenso, bastante extenso, né? Mas você pode ler aí na sua casa. Na primeira parte vai falar sobre a cura de um homem ali nas proximidades do tanque de Betesda, possivelmente um paralítico, e na segunda parte vai mostrar Jesus declarando-se Filho de Deus e igual ao Pai. Havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. O texto diz isso: havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Que festa era essa? O texto, na verdade, não revela que festa era essa. Existem algumas suposições, sendo uma delas a de que se tratava da festa dos tabernáculos. Mas é apenas uma suposição, porque João não informa qual era a festa. E ele não informa certamente porque a questão mais importante a que ele queria destacar era acerca do dia em que Jesus realizara a cura, que foi o que gerou uma certa controvérsia. Controvérsia essa que trouxe à luz algumas revelações acerca de Jesus. Estando em Jerusalém, Jesus vai ao tanque de Betesda, e lá nas proximidades do tanque de Betesda, ele visualiza um cenário, entre aspas, um cenário com muitos enfermos aguardando um certo movimento da água.
por um anjo. O primeiro que entrasse naquela água movimentada por aquele anjo era curado de qualquer enfermidade. O texto não informa se isso era uma realidade naquele caso ou se era apenas uma crença popular. Fato é que, e quem nos demonstra isso, quem nos ensina isso é Craig Keener, em o seu livro O Comentário Histórico Cultural da Bíblia. No mundo antigo, havia muitos lugares que eram considerados e denominados, entre aspas, santuários de cura. E havia muitos desses santuários de cura espalhados em muitos lugares. E Craig Keener também nos dá a informação de que a maioria desses santuários, eu estou colocando santuários entre aspas, porque não era um santuário de verdade no formato de um santuário, mas um local sagrado, né? Muitos desses santuários exigia que os suplicantes se purificassem em uma fonte anexa ou em alguma outra fonte de água. Então, talvez aquele local estivesse sendo considerado um desses santuários. E se assim o for, essa passagem então retrata Jesus como maior que os santuários de cura de sua época. Jesus é o agente de Deus Pai e, mais que isso, Jesus é o Filho de Deus e igual ao Pai e, portanto, capaz e autorizado a realizar atos divinos. E isso com um detalhe: mesmo no sábado. Ali, naquele lugar, Jesus dá atenção especial a um homem que estava deitado, possivelmente um paralítico. E o texto nos informa que ele estava acometido pelo que o levara ali já há 38 anos. Porém, não é dito que ele estava ali, naquele lugar, deitado por todos aqueles 38 anos. Nós devemos presumir que ele não permanecia lá. Ele não amanhecia e anoitecia lá todos os dias, mas era levado regularmente, cada vez que se esperava o tal movimento da água, na esperança de que um dia ele fosse o primeiro a entrar nela. Isso, uma consideração assim, poderia nos levar a uma série de questionamentos, que na verdade não nos importam aqui, até porque seriam difíceis de ser respondidos. Então é melhor nos concentrarmos em alguns ensinamentos que o episódio ajuda a reforçar. Ajuda, porque são ensinamentos que nós encontramos na palavra de Deus em geral, e que aqui são evidenciados também, ajudando então a reforçar esse ensinamento geral da palavra de Deus. Então vamos a esses ensinamentos. Eu tenho aqui anotado alguns desses ensinamentos, mas se eu fosse explanar todos eles para os irmãos já hoje, já agora, nesse vídeo, o vídeo ficaria muito extenso, né? Então eu quero me ater apenas ao primeiro hoje, ao primeiro ensinamento, tá? Depois eu gravo os demais e envio para os irmãos. E o primeiro ensinamento, meus irmãos, que nós aprendemos, que nós encontramos na palavra de Deus em geral e que é reforçado aqui por esse texto, João capítulo 5, é o ensinamento de que Jesus tem autoridade. Mas o que é autoridade? Autoridade é poder, tanto no sentido de ser capaz, quanto no sentido de ter permissão. Então, quando nós dizemos que Jesus tem autoridade sobre alguma coisa, nós estamos querendo dizer que Jesus, ele é capaz de realizar esta coisa e ele tem permissão para realizar esta coisa. E essa autoridade de Jesus emana do Pai, Deus Pai. Na verdade, toda autoridade, em última análise, vem de Deus, o Pai. Quando Pilatos disse, em tom de pergunta a Jesus, se Jesus não sabia que ele, Pilatos, tinha poder tanto para lhe mandar crucificar quanto para soltar, Jesus responde: nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado.
Então, toda a autoridade, na verdade, em última análise, ela emana, ela vem de Deus, o Pai. E a autoridade ou poder de Jesus é total sobre todas as coisas e é totalmente abrangente, é total, não há limitações para o seu poder, nem em termos daquilo que ele é capaz de fazer, nem em termos de onde ele pode atuar. Ele é capaz de fazer tudo em todas as coisas. Afinal, ele se fez homem e é 100% homem, mas também é Deus na pessoa do Filho, 100% Deus. Mas como homem, ele disse, quando ordenava os seus discípulos a pregar o evangelho por todo mundo, todo poder me foi dado. Então, emana do Pai para Jesus como homem, na forma humana. Todo poder me foi dado, tanto nos céus como na terra. Então, a sua autoridade é total e totalmente abrangente. E no episódio em questão, meus irmãos, nós vemos que, primeiro, Jesus tem autoridade acima de todo e qualquer, entre aspas, santuário de cura. Ali em Betesda estava um possível santuário de cura. O doente ia ou era levado para ali na esperança de ser o primeiro a entrar na água. E ali estava um homem que esperava por isso há 38 anos. Então Jesus se aproxima desse homem e pergunta: queres ficar são? É até uma pergunta muito óbvia, né? Queres ficar são? É claro que ele queria ficar são. Mas talvez na mente dele tenha vindo o seguinte pensamento: será que Jesus iria ajudá-lo? Será que aquele homem que estava perguntando a ele se ele queria ficar são, iria ajudá-lo a ser o primeiro a entrar na água? Não. Jesus é maior que qualquer santuário de cura. E então, simplesmente, Jesus diz àquele homem: levanta-te, toma a tua cama e anda. Jesus tem autoridade acima de todo e qualquer santuário de cura. Acontece, meus irmãos, que hoje também nós temos os nossos santuários de cura espirituais. Estou falando daqueles lugares onde se realizam de verdade ou supostamente curas. Esses lugares às vezes são lugares abertos, às vezes são quadras esportivas, às vezes são templos, né, igrejas, para onde as pessoas são convocadas para serem curadas. Então hoje também nós temos os nossos santuários de curas espirituais. No meio evangélico existem os santuários de cura e em muitos desses há um problema evidente. Que problema é esse? O problema é que com a atitude daqueles que operam nesses lugares, nesses santuários de cura, em alguns deles, né, a autoridade que supostamente emana dali é maior do que a de Jesus. Ou então é a de Jesus, mas que só funciona ali. E então aquele que quer receber a bênção tem que ir ou ser levado ali. E em casos de grande impossibilidade, leva-se uma peça de roupa até o local ou leva-se alguma coisa do local até o doente. Mas tem que ter algum tipo de contato com aquele local. Agora eu pergunto, meus irmãos, será que o poder de Jesus está limitado a isso? Será que o poder de Jesus está preso a um local? Será que o poder de Jesus está preso a uma atitude? Será que o poder de Jesus, para se manifestar, depende da mediação de um homem de Deus? Como se diz? E a resposta é não. O poder ou a autoridade de Jesus está acima de todo e qualquer santuário de cura e também não depende da mediação de qualquer homem de Deus. Um milagre realizado por Jesus pode até acontecer em algum local, algum desses locais, e até em resposta à oração de um homem de Deus por alguém, mas não depende disso. O paralítico não precisou ser colocado na água e também não se registra no texto que alguém tenha intercedido a Jesus em favor dele.
Não, Jesus simplesmente foi até o tanque de Betesda, o viu e o curou. Por quê? Porque a autoridade de Jesus está acima dessas coisas. Obviamente, você pode vir ao templo, você pode pedir que eu ore por você, e isso não tem problema nenhum. É até bom, é até salutar. O que não pode acontecer é nós criarmos a ideia de que para Jesus se manifestar tem que ser assim. Não. A autoridade de Jesus está acima de qualquer lugar e de qualquer pessoa. Segundo, Jesus tem autoridade sobre toda e qualquer enfermidade. Aqui, Jesus cura um homem que estava enfermo há 38 anos, possivelmente um paralítico. Por ele estar deitado, a gente fica pensando que era um paralítico. Ele está deitado e não poder alcançar por conta própria a água, Então aqui Jesus cura um homem que estava enfermo há 38 anos. Em outra ocasião, Jesus liberta uma mulher de um fluxo de sangue que a perturbava havia 12 anos. E perturbava tanto que ela não se importou de gastar todo o seu dinheiro na busca por cura junto aos médicos, e não conseguiu. Em outra ocasião, Jesus fez um cego enxergar. Em outra ocasião, Jesus cura a atrofia da mão de um homem. Em certa ocasião, Jesus estava em Caná da Galileia e havia ali um homem cujo filho estava enfermo à morte em Cafarnaum. E esse homem clamou a Jesus que fosse até Cafarnaum para curar o seu filho. E Jesus simplesmente disse a ele: vai, o teu filho vive. E o menino foi curado. E essas coisas, meus irmãos, ainda acontecem hoje. Obviamente nós desconfiamos dos sensacionalismos de alguns e de alguns sensacionalistas, desconfiamos de suas reais intenções, não vemos necessidade de tais sensacionalismos, mas não podemos negar que quando Jesus quer, Ele cura. Eu tenho alguns exemplos disso, que poderia citar para os irmãos. Vou citar apenas um: Cristina. Cristina é uma preciosa irmã que nos ajudou em nosso ministério, lá em Foz do Iguaçu, ministrando curso de trabalhos manuais. Essa irmã, antes desse ministério, achou-se gravemente enferma e esteve internada para tratamento na cidade de Cascavel, uma cidade vizinha a Foz do Iguaçu. Num determinado dia, Cristina morreu. Os médicos, incluindo uma médica que era parente sua, a declararam morta, com direito à hora da morte e tudo mais. Então agora, Cristina não estava mais apenas gravemente doente, ela estava morta. Mas aquela morte só durou algumas horas. Alguém que trabalhava naquele hospital, não me lembro se era uma enfermeira, voltando ao lugar onde Cristina fora deixada morta, a encontrou viva. E Cristina está viva até hoje, servindo ao Senhor, na Primeira Igreja Batista em Foz do Iguaçu. Hoje, estou gravando essa mensagem no dia 1º de agosto de 2020. Esse episódio já faz para lá de 10 anos, E Cristina está viva até hoje, servindo ao Senhor na Primeira Igreja Batista em Foz do Iguaçu. Por quê? Porque Jesus tem autoridade sobre toda e qualquer enfermidade, e até mesmo sobre a morte. Então esse texto nos ajuda a reforçar esse ensinamento. Terceiro, Jesus tem autoridade sobre o sábado e qualquer outro dia. Parece, meus irmãos, que Jesus gostava de provocar as autoridades religiosas de sua época. Agora, obviamente que ele não o fazia simplesmente pelo prazer da provocação. Ele certamente tinha um propósito. No caso do episódio em questão, no nosso texto base, João 5, a cura aconteceu num sábado. E Jesus poderia simplesmente ter curado o enfermo e o deixado à sua própria vontade. Mas não. Jesus lhe diz, Jesus lhe ordena a levar a sua cama. E isso gerou indignação nos judeus, conforme vemos nos versos 10 em diante.
Jesus poderia ter deixado a própria cura para o outro dia, ou poderia ter curado o homem e dito a ele para ficar ali, ou pelo menos não levar a cama até que o sábado se encerrasse. Mas Jesus o cura no sábado e no sábado o manda carregar a cama. Por que Jesus agia assim? A resposta é simples, ela está implícita aqui, mas nós a encontramos de forma explícita mesmo em Mateus capítulo 12. Você pode ler lá em Mateus 12 os versos 1 até 8, com destaque para o verso 8, onde Jesus diz claramente que o Filho do Homem, que é Ele mesmo, até do sábado é Senhor. E Senhor, no verso 8 de Mateus 12, é a tradução de uma palavra grega que significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão. Então Jesus tem autoridade sobre o sábado, e na verdade não apenas sobre o sábado, mas também sobre qualquer outro dia. Quarto, Jesus tem autoridade para conceder vida eterna. No verso 21 do capítulo 5, verso 24, 21, 24, 26, nós vemos isso. Jesus tem autoridade para conceder vida eterna. E no verso 24, eu vou ler para os irmãos só o verso 24, nós lemos assim: na verdade vos digo, Jesus dizendo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então Jesus diz isso no verso 24, está registrado no verso 24. Agora veja os versos 39 a 40. Nos versos 39 a 40 Jesus diz para aqueles judeus, né? Olha, vocês examinais as escrituras, vocês examinam as escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então as escrituras testificam acerca de Jesus, que é Ele que dá a vida eterna, é Ele que tem autoridade para dar a vida eterna. Ou aqueles judeus examinavam no lugar correto, não queriam ir a Jesus, mas as escrituras apontavam para Jesus. E você pode ver também João 6,68, João 10, 27 e 28, João 17, 2, dentre outros. Em João 6,68, Pedro declara que é Jesus quem tem as palavras de vida eterna. Em João 10, de 27 a 28, Jesus diz que sabe quem são as suas ovelhas e a elas ele dá a vida eterna. E em João 17, 2, em sua oração sacerdotal, Jesus declara que o Pai lhe dera autoridade sobre toda a carne, para dar a vida eterna a todos quantos ele, o Pai, lhe dera. Então Jesus tem autoridade para conceder a vida eterna. Jesus, e somente Jesus, tem essa autoridade para dar a vida eterna. Você quer a vida eterna? Você precisa ir a Jesus. Se ainda não foi, precisa ir a Jesus. 5. Jesus tem autoridade para ressuscitar os mortos, todos eles, na consumação dos séculos, uns para a glória eterna e outros para a condenação. Está aí nos versos 28 e 29, que agora eu leio para os irmãos. Vem a hora, disse Jesus, em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, para a glória, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Agora fica a pergunta: qual é o bem, entre aspas, que temos que fazer para sermos incluídos na ressurreição para a vida? Ora, meus irmãos, o bem não é simplesmente uma boa ação humana. Não, o bem é receber a Cristo na vida como Salvador e Senhor. É isso que combina com o contexto, porquanto Jesus mesmo deu a entender, nos versos 39 e 40, que já li anteriormente para os irmãos, que aqueles judeus eram pessoas que queriam e se esforçavam por encontrar a salvação. Eles a procuravam nas Escrituras, no lugar certo. E
certamente faziam muito do bem a que as Escrituras os instruíam. Mas havia uma coisa que eles não faziam. E justamente esse não fazer essa coisa é que os mantinha longe da vida eterna, mesmo praticando muitas outras coisas boas. Que coisa, entre aspas, era essa que eles não faziam? Está lá no verso número 40. Não ir a Jesus. Eles não iam a Jesus. E também em João 1, versos 11 e 12, nós encontramos que o poder de serem feitos filhos de Deus recebem aqueles que recebem a Jesus, que creem no seu nome. Quando Jesus, em João 6, orienta alguns a trabalharem não simplesmente pela comida que perece, mas pela que permanece para a vida eterna, aqueles homens lhe perguntam sobre que trabalho é esse. Qual é a obra de Deus para que a façamos? E Jesus lhes responde: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então esse é o bem, entre aspas, que temos que fazer. E o mal que resulta em ressurreição para a condenação é o contrário, é deixar de crer em Jesus, é deixar de receber a Jesus. Então, Jesus tem autoridade para ressuscitar os mortos e vai ressuscitar a todos na consumação dos séculos. Porém, uns haverão de ser ressuscitados para a glória eterna e outros para a condenação. Certamente que você quer ser participante da ressurreição para a glória eterna. Então, não ignore a Jesus, como muitos daqueles judeus estavam fazendo. Você precisa dele, você precisa de Jesus se quer a vida eterna. 6. Jesus tem autoridade para julgar. Nos versos 22 e 27, nós lemos que ao Filho, a Jesus, foi dado o poder de exercer todo o juízo. Foi o próprio Jesus quem fez essa revelação. E ao fazer essa revelação, essa declaração, Jesus está mais uma vez afirmando ser igual ao Pai, agora na execução do julgamento. Para o judeu ortodoxo, Jeová, o Pai, era o juiz de toda a terra. Ninguém ousava aplicar a si mesmo esse título magnífico, o título de juiz de toda a terra, mas Jesus o fez. E ao fazê-lo, ele estava então declarando àqueles judeus ser ele Deus. Foi isso que eles entenderam. E além dessa declaração aqui, meus irmãos, nós temos outras nas Escrituras que demonstram que Jesus tem autoridade para julgar. Uma dessas outras declarações é Atos 10:42, que diz que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. E para citar apenas mais uma, veja Atos 17:31, onde lemos que Deus tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Então, Jesus tem autoridade para julgar e vai julgar. Hoje, ele é o nosso paráclito, ou seja, o nosso advogado, aquele que intercede por nós junto ao Pai. Mas em sua segunda vinda, ele vem como juiz para julgar. E ele tem autoridade para isso. Então, Jesus tem autoridade plena sobre todas as coisas, autoridade plena sobre todas as pessoas, autoridade plena sobre todas as situações. Esse é o primeiro ensinamento que nós extraímos dessa narrativa. E nós vamos ficar por aqui, né? Porque senão o vídeo vai ficando um tanto quanto grande, né? Extenso. Mas eu já quero dizer para os irmãos irem aí pensando no segundo ensinamento. O segundo ensinamento que nós vamos falar no próximo vídeo é que nem todos são alcançados pela graça e o poder de Jesus. Somente aqueles que ouvem e creem. O terceiro ensinamento é que Jesus é o Filho de Deus, o homem que é Deus. O quarto é que nós precisamos honrar a Jesus. Serão estes 4, mas hoje nós vamos ficar então somente com esse primeiro,
para não nos estendermos demais. Que Deus abençoe os irmãos e que o Espírito de Deus aplique essa palavra aos nossos corações, tanto ao seu quanto ao meu. Jesus, o Filho de Deus, o homem que é Deus, é aquele que tem autoridade. Autoridade sobre qualquer santuário de cura, autoridade sobre toda e qualquer enfermidade, autoridade sobre o sábado e qualquer outro dia, autoridade para conceder vida eterna, autoridade para ressuscitar os mortos, todos eles na consumação dos séculos, sendo que uns serão ressuscitados para a glória eterna e outros para a condenação, e autoridade para julgar. Que Deus os abençoe. Amém.